O javali infernal avança velozmente de novo. Ralph tá pronto para dar outro golpe, mas Van diz para ele ficar fora, que se atacar assim só vai levar todo mundo à morte. Nem o garoto Valtteri está aguentando mais um golpe. Todos estão se segurando em suas últimas vidas, galera. Van avisa para ficarem prontos e esperarem seu sinal, deixando Raiz um pouco irritado, mas curioso ao mesmo tempo. Chegou a hora. Van sinaliza que é preciso acabar com o monstro agora. Ele é o primeiro a atacar, encarando aquela fera de frente. Ele já perdeu a cabeça antes, mas agora vai lutar com estratégia. O javali infernal avança para cima dele. Mas nosso garoto responde com um golpe ascendente poderoso. Depois de 3 falhas, a fera parece finalmente estar prestando atenção e levando-os a sério. É por isso que agora o javali começa a atacar com mais cautela. Sabendo que é um golpe de finta, Van se prepara para se mover. Ele sorri ao perceber que consegue bloquear os ataques com segurança, já que o monstro não está mais tão confiante. Mas o javali infernal ruge e parte para cima dele com as presas. O Van se move como um verdadeiro artista, desviando habilmente de todos os ataques do javali infernal. Os nobres, junto do Rains, ficam de boca aberta com a velocidade dele, e tudo isso sem usar uma gota de magia. Enquanto isso, nosso amigo Van não perde tempo e dá mais um golpe pesado no javali. Ele está moldando seu centro de gravidade com uma precisão impressionante, quase como se estivesse dançando. É uma técnica tão bem executada que fez o Rains lembrar apenas dos magos mais poderosos que já viu. A luta avança com Van lidando com o javali de forma quase jogando, atacando veloz e mirando na cabeça do bicho. No entanto, vamos ser sinceros, nenhum dos golpes dele é forte o bastante para derrubar o monstro. Sem um reforço mágico, os socos de Van são como se fossem tapinhas na fera. E adivinha? Isso só faz com que o javali ganhe mais confiança. Enquanto Rains acha que isso é um desastre, nosso protagonista tem um plano em mente. Ele quer que a criatura se frustre, fazendo ela errar. Então, ativando sua habilidade de rugido, o Van percebe que um ataque devastador está prestes a acontecer. É nesse momento que ele orienta o usuário do vento a liberar seu feitiço. O nobre ativa o rasgo do céu novamente, empurrando ventos furiosos para dentro da boca do monstro. O efeito? Bloqueia as vias aéreas da fera. E faz uma explosão dentro dela. O Van aproveita o desespero do javali e se posiciona bem na frente dele. Então, aproximando as mãos, ele ativa o Doppelganger, uma manobra secreta para criar sua onda de choque. Com isso, ondas de choque são liberadas de ambos os lados, visando esmagar o cérebro do monstro por dentro. E, pela primeira vez, esse golpe realmente acerta. O javali finalmente cai nocauteado. Com a barreira mágica desfeita, o Van não perde tempo e grita para o garoto nobre: agora, essa é a hora de brilhar. Sem pensar 2 vezes, o garoto nobre avança, perfurando a cabeça do javali e finalizando a luta de uma vez por todas. O garoto que domina a magia do vento fica em choque absoluto, pensando em como foi incrível eles terem conseguido derrotar um javali infernal. Ao mesmo tempo, Van se levanta cheio de coragem e caminha até o garoto nobre, estendendo a mão. Ele pergunta se o nobre está bem e se ainda consegue se levantar. Por um instante, o garoto nobre coloca de lado sua atitude de superioridade e segura a mão do Van. Ele reclama que seu corpo todo parece feito de vidro quebrado por causa da onda sônica, mas Van explica que a magia teve um grande impacto nesse efeito. Em tom de conselhos, ele diz ao garoto que da próxima vez é melhor proteger os ouvidos, isso poderia aliviar bastante. O garoto nobre dá um sorriso meio cansado e murmura que vai lembrar disso, mas fala que não tem a menor vontade de enfrentar outro javali infernal de novo. Assim que se certifiquem que o monstro está fora de ação, Van volta sua atenção para as flores que precisam coletar. E, surpresa! Restam apenas 2 lágrimas do céu. Isso imediatamente faz Van relembrar da advertência do examinador sobre como as coisas podem ficar complicadas com várias pessoas no mesmo barco. Uma pontinha de ansiedade começa a brotar à medida que ele se pergunta como vai resolver isso, já que não tem mais tempo para pensar num plano. O garoto da magia do vento toma a frente rapidamente, sem hesitar, pega as 2 flores. Depois, ele avança em direção ao príncipe Raiz, oferecendo uma das flores com respeito. O príncipe aceita tranquilamente, agradecendo pelo gesto. Ao ver essa cena, Van não consegue resistir e solta uma provocação, comentando como o garoto nobre acabou de dar uma flor para alguém que só ficou lá, como um mero espectador. Ele brinca que quase parece um suborno. O garoto nobre se irrita na hora e responde que isso é apenas o dever de um servo leal. Mas, quando ele se vira para entregar a segunda flor para Van, o protagonista fica realmente chocado. Ele não esperava por isso. Por um breve momento, Van só fica parado, sem saber o que pensar. Chega a perguntar se foi um erro. O garoto nobre responde, calmo, que foi intencional e que só queria retribuir o favor, já que não quer ficar devendo nada a um nascido da lama. Mas o príncipe para tudo e pede um momento.
Raiz pega algumas flores murchas e usa sua magia de luz para fazê-las voltar a florescer. Assim que as pétalas recuperam seu brilho, os meninos da nobreza ficam completamente atordoados. Os olhinhos deles brilham de admiração, enquanto comentam sobre quão honorados estão por presenciar uma cena tão elegante do príncipe. Mas nosso protagonista, sem querer, acaba esfriando a vibe, avisando que o sol está quase se escondendo. Eles precisam se apressar. Nisso, Falk refuta na hora, pedindo para ele parar de dar ordem, especialmente com o príncipe bem ali do lado. Quando estão prestes a sair, o príncipe Raiz de repente solta um comentário que chamou sua atenção. Ele reparou que Van estava sendo cuidadoso, escondendo suas pegadas com terra pelo caminho. Para ele, essa técnica de apagar rastros é algo que um assassino normalmente usaria. Ele continua, detalhando que as habilidades marciais que viu na batalha e os comportamentos sutis de Van deixam claro que ele não é um comum, mas sim alguém treinado para ser um verdadeiro profissional na arte de matar. Essa revelação provoca uma onda de tensão em nosso protagonista. Uma pulguinha atrás da orelha surge, fazendo-se perguntar se ele se estendeu demais e entregou mais do que deveria. E se não bastasse, o príncipe Raiz também parece estar carregando um fardo considerável. Envolto por potenciais inimigos, ele não pode relaxar. O pai dele, o rei, une-se a várias princesas de reinos conquistados para garantir sua liderança, criando uma rede super complexa de política real. A mãe de Raiz, a quinta rainha, é uma nobre do próprio reino e isso o coloca numa posição delicada. Então, as demais rainhas e até mesmo seus irmãos mais velhos o veem como uma ameaça, com medo de que o rei escolha Raiz como seu próximo herdeiro. Com tanta pressão voando por aí, Raiz permanece sempre alerta, ciente de que um assassino pode estar à espreita a qualquer momento. Além disso, o que acabou de ouvir faz Raiz duvidar que Van possa ser um agente enviado para acabar com ele. Se isso for verdade, definitivamente não é algo que se pode ignorar. A possibilidade de resolver tudo ali mesmo passa pela cabeça dele. Enquanto isso, Van sente o suor escorrendo por seu rosto. A consciência de que hábitos antigos nunca desaparecem, não importa o que ele faça, pesa sobre ele. Ele não consegue mudar o fato de que, antes da sua nova vida, era um assassino. A questão é que aceitar isso seria praticamente impossível. Mesmo que tentasse, ninguém aqui entenderia. Então, ele percebe que a única saída é criar uma mentira convincente para ficar fora de problemas. Van, com uma naturalidade surpreendente, responde, alegando que nem sabia que tais técnicas eram sinal de que alguém era um assassino. Mas Raiz, sem ser enganado, olha com desconfiança, claramente não acreditando nem por um segundo. Ainda assim, nosso garoto muda de atitude, dizendo para ele acreditar no que quiser, enfatizando que o que falou é a pura verdade. E a cada segundo, a tensão no ar aumenta. Van dá um passo em direção a Raiz, mas Falk não perde tempo e tenta bloquear seu caminho. Num piscar de olhos, nosso garoto some e reaparece na frente do príncipe, colocando a mão no ombro dele, numa atitude bem casual. Ele comenta que estava apenas brincando e pede para ele parar de ficar com essa cara tão pesada e ameaçadora. Van então se justifica, dizendo que não está acostumado a ser educado, se esquivando dizendo que ele é só um caipira que nunca aprendeu esses modos. Ele faz uma leve reverência, tentando manter uma postura que não dê pistas sobre o que realmente está sentindo. Raiz, no entanto, não está disposto a perder tempo e exige que ele pare de dar voltas. Ele menciona novamente o estranho movimento dos pés que Van usou, destacando que parecia quase um teletransporte, e pergunta diretamente se ele é um assassino. Dessa vez, Van apresenta uma explicação mais plausível, afirmando que aprendeu aquele movimento com Helena Sentert, a mesma que deu a recomendação para ele estar ali. Ele alegou ainda que a dama lhe aconselhou a esconder suas habilidades sempre que possível, pois as artes marciais são sua única verdadeira arma. No fundo, o garoto sente um incômodo por usar o nome dela sem permissão. Mas ao mesmo tempo, essa explicação parece aliviar a tensão do príncipe. Até Ralph parece chocado ao ouvir o nome dela, mostrando que a família Sentert é respeitada, até mesmo entre o círculo real. Ao ouvir um nome tão influente, Raiz recorda-se da mulher famosa como a Dama da Flor de Gelo. Ele sabe que ela é uma figura de grande importância na academia. O que ele acha difícil de enxergar é que alguém como ela poderia conhecer técnicas tão sinistras. Mas ele não fica preso nesse pensamento por muito tempo. Afinal, ele confia que a casa de Helena jamais se envolveria em uma trama tão perigosa quanto a de assassinar um príncipe. Paul questiona então Van, indagando por que alguém do renome de Helena recomendaria um simples desconhecido. Nosso garoto, com um ar despreocupado, responde que nem ele mesmo sabe o motivo, explicando que a única coisa que ela disse foi que ele precisava ir para a academia com a recomendação dela. O príncipe resolve dar seu pitaco e sugere que, na verdade, a Helene pode ter pensado em treinar o Van e até levá-lo lá para casa. A galera começa a entender o que está acontecendo. Os outros nobres, que estavam até duvidando, já começam a olhar pro Van de uma forma diferente, já que testemunharam o talento dele na batalha. Com isso, o príncipe dá uma acalmada na conversa e agradece ao Van, dizendo que poderia estar em um baita apuro se tivesse cruzado com a fera sozinho. Ele comenta que deve a vida a ele e até faz uma leve reverência, mostrando que tá mesmo agradecido. O Van, por outro lado, continua sem papas na língua e responde, bem tranquilo, que não estavam lá brigando por causa do príncipe. O Falk não perde tempo e faz uma bronca, reclamando da falta de respeito, mas o nosso garoto tá pouco se lixando, depois de tudo que já enfrentou.
O príncipe observa em silêncio, anotando essa atitude do Van. Ele nota que o garoto prefere lançar alfinetadas a pedir qualquer tipo de recompensa. Conforme o turno vai se encerrando, os alunos começam a voltar da floresta. Alguns trazem flores, enquanto outros aparecem cheios de machucados, exaustos e de mãos vazias. Um clima tenso começa a pairar no ar. Enquanto isso, o professor, que é bem esperto, não consegue esconder a ansiedade. O príncipe ainda não voltou. Ele tinha se certificado de que apenas bestas mais fracas estivessem por lá. Animais que o príncipe conseguiria lidar sem problemas. O que deixa o professor ainda mais apreensivo é que o javali infernal também está sumido. Bem nessa hora, um grupo de 4 surge da floresta. O professor respira aliviado ao avistar o príncipe. Ufa! Mas esse alívio rapidamente se transforma em fúria quando ele olha para o Van. O Van, firme e forte, responde ao examinador que tá tudo bem com ele. Já o professor perde a cabeça de vez. Ele grita que o garoto já deveria estar morto. Fingindo desinteresse, o Van pergunta se o professor tem algum problema com ele estar vivo. O professor, percebendo que escorregou bonito, tenta manter a calma. Ele afirma que ficou chocado ao ver o Van voltando. O Van, casual como sempre, revela que não está sozinho. Um a um, os garotos aparecem arrastando uma carga imensa. O professor quase desmaia, incrédulo com o que vê. O examinador arregala os olhos e pergunta se aquilo realmente é uma besta mágica. Os alunos explicam que acham que a besta foi enviada para matar o príncipe, então trouxeram a cabeça como prova. Ambos os professores ficam em choque, mas por motivos bem diferentes. O examinador não consegue entender como algo tão perigoso apareceu na floresta. O professor está em pânico porque a besta falhou em cumprir sua missão. Todo mundo olha para o professor, que tá pego de surpresa mais uma vez. Mas, felizmente para ele, Sua Alteza logo muda o foco e começa a elogiar o grupo. Assim que o príncipe aparece, o descontentamento do professor só aumenta. O examinador, respeitosamente, pergunta ao príncipe se ele participou da batalha. O príncipe, com tranquilidade, responde que apenas observou tudo de longe. Nesse momento, o professor percebe que está nas cordas. Se alguém descobrir que ele soltou uma besta mágica contra o príncipe, a carreira dele está no fundo do poço. Aí a Alteza pergunta, bem inocente, por que o professor está tão pálido? O professor, rápido, muda de estratégia e começa a elogiar a suposta façanha do príncipe ao derrotar a besta. Mas o príncipe, gentilmente, corrige, lembrando ao professor distraído que ele não fez nada disso. Os verdadeiros heróis foram os outros, e principalmente, Van, que salvou todo mundo. Isso deixa os dois instrutores completamente chocados. O pessoal tá alarmado, não conseguindo acreditar que um Gaida poderia ser o mais forte entre eles. O Ralph não perde tempo e já sai defendendo Van, destacando que ele tem um conhecimento mágico que é absurdo para um Gaida. Enquanto isso, o Ditriz confirma, de forma tímida, que os elogios do príncipe sobre as habilidades do Van são mais do que justos. O professor tá lá, em silêncio, atônito, sem conseguir processar que um Gaida tá se destacando. Mas a Alteza dá o golpe final, afirmando que isso faz todo sentido para quem foi escolhido pela casa Centennials. Olha só que interessante, o Pan não absorveu muito da Helene, certo? Mas, como sempre, ele decide entrar na brincadeira. Sem corrigir ninguém, meio que na boa. Depois, um boato começa a correr solto sobre as proezas do Galda escolhido pela Dama da Flor de Gelo. O examinador, por sua vez, vem todo grato e dá os parabéns ao nosso garoto. Proteger o príncipe é considerado o maior serviço que alguém pode prestar ao reino, sabia? Mas o Van, sempre direto, já afirma logo que ele nunca protegeu o príncipe. O que rolou foi só um efeito colateral de enfrentar aquela besta mágica. E sem perder tempo, ele já desvia a conversa para o que realmente importa. Um a um, todos os meninos tiram uma flor azul. O examinador dá uma olhada para o professor, claramente esperando algo. E, por mais que isso machuque, não tem jeito, o homem tem que fazer o anúncio oficial. Ele chama os 3 garotos, um por um, e claro, inclui o Van. Van confirma, a contragosto, que todos foram aprovados. E assim, nosso herói agora está oficialmente dentro da academia. Com tudo resolvido, o príncipe já manda o examinador fazer uma investigação detalhada sobre o surgimento da besta mágica. A cena então se transforma na cerimônia de boas-vindas da academia. O diretor faz questão de deixar claro que a academia não é um espaço para quem só manja de magia. O objetivo aqui é moldar jovens talentos em guerreiros nobres que defendem o reino. E entre todos os usuários de magia, o Van sente um prazer silencioso, pensando em como sua vida finalmente tomou um rumo positivo. Na sua primeira passagem pelo mundo, ele nunca imaginou que um dia pisaria aqui, quanto mais ser um aluno. Enquanto isso, lá de cima, a Helene observa quietinho o jovem prodígio que carrega o potencial de desafiar os preconceitos enraizados contra o povo Galda. Depois, ela segue pelo corredor que leva a uma porta cheia de ornamentos. Dentro, encontra uma mesa redonda com 5 lugares, sendo que apenas um está vazio. Os outros 4 olhares se fixam na jovem que está provocando a paciência deles. A princesa da espada, Karina, solta uma risada e critica a Helene, dizendo que ela chegou com essa cara satisfeita logo depois de desperdiçar seu valioso tempo. Emília Rodolfo se mantém tranquila e só pergunta qual é a desse encontro de última hora.
O punho silencioso, Arnold Claves, deixa claro que só tem um assunto na pauta de hoje. O oitavo principiano diz que eles precisam decidir como lidar com o impostor no meio deles. Confusa, Emília questiona em voz alta o que exatamente ele quer dizer. O Leonis explica que a entrada do primeiro aluno Galda na história causou um rebuliço imenso entre a nobreza. A Karina se diverte com a situação e brinca, dizendo que, desse jeito, logo vão começar a matricular monstros. Quem mais parece incomodado com a aceitação do Van é o Leonis. Ele se volta bruscamente para Helene, a última das 5 coroas radiantes, e exige uma explicação convincente sobre por que ela escolheu um Galda indesejado para a academia deles. Na academia, nobres e poderosos magos do reino se juntam sob o mesmo teto. E mesmo entre esses elites, conflitos de ego rolam soltos. Assim, para manter a ordem, 5 alunos, conhecidos como as 5 coroas radiantes, têm autoridade para disciplinar a galera. Leonis, cheio de si, questiona por que alguém como a Helene tomaria uma decisão tão absurda. Sem titubear, Helene retruca que presenciou a força do Van em ação e reconheceu seu talento. Porém, a princesa da espada Por, nitidamente, tem dificuldade de juntar Forte e Galda na mesma frase. Ela simplesmente não acredita que pessoas amaldiçoadas desde sempre possam ser mais que fracas e inúteis em combate. Até a pacata Emília concorda que isso não faz sentido. Uma raça que não tem magia não consegue se manter numa luta, não é mesmo? O Leonardo, com uma aura de superioridade, observa que parece que a Helene falta bom senso básico. A Helene, por sua vez, fica irritada quando ele menciona bom senso. Ela diz que o que chamam de bom senso é só uma desculpa para derrubar o pensamento crítico e empurrar crenças ridículas. O Leonides, visivelmente frustrado, começa a ferver, mal conseguindo lidar com uma mulher desafiando sua autoridade naquele instante. Aí vem o Arno, calmo como sempre, sugerindo uma abordagem prática. Que tal testar se o Van realmente possui as habilidades que a Helene alega ter? O Leonides já chegou animado com a ideia. Mas não para por aí, ele ainda decidiu fazer uma proposta bem errada, uma punição para humilhar a Helene se o Van não conseguir passar no teste. A Helene, que percebe as intenções dele, dá um toque esperto para não subestimar sua escolha. Isso, claro, deixa a Karina bem irritada, e ela se prontifica a avaliar as habilidades do Van pessoalmente. Leonides, sem pensar 2 vezes, apoia a ideia de dar uma surra no forasteiro. Passando pela Helene, Karina ataca com uma pergunta provocativa, se o garoto agradou. Ela deixa bem claro que o que realmente quer é destruir a confiança da Helene com aquele orgulho todo. Uma semana depois do início das aulas, o Van anda pelos corredores totalmente sozinho. E acredite, além dos olhares e algumas hostilidades, as coisas estão indo surpreendentemente bem. Ele se recorda que, na aula anterior, o mestre tentou fazê-lo passar vergonha com uma pergunta difícil sobre teoria da magia. E, acredite, a sala ficou em silêncio porque o tema estava completamente acima do nível deles. O professor, meio relaxado, fez questão de dizer que era um exagero esperar que um Galda desse conta de algo assim. Ele ainda enfatizou que a galera do Van não é exatamente famosa por sua leitura. Mas aí, o Van surpreendeu, humilhando o professor e assumindo a aula como se fosse dele. Depois desse momento, ninguém mais se atreveu a tentar passar por cima dele. De repente, ele é puxado de volta à realidade com um tapa nas costas do Ralph, que o chama para almoçar. O Van agradece o apoio, mas o Ralph fica confuso, sem entender a gratidão. Eles seguem juntos para a cantina. Enquanto estão nesse caminho, uma garota de cabelo roxo chama de maneira bem incisiva. Ela está claramente ofendida, como se ele tivesse cometido um crime só por não cumprimentá-la. Ambos se desculpam sinceramente, mas o Van fica em choque quando ela levanta uma lâmina bem na direção do pescoço dele. Ele pergunta, direto ao ponto, o que está errado. Com um sorriso arrogante, ela diz que é normal para um Galda se curvar com a cabeça no chão. O nosso cara responde calmamente que eles são alunos da mesma escola e que não vai se curvar só porque ela acha que ele deveria. Ao ouvir isso, ela pergunta gelada se ele quer realmente entender seu lugar dentro daquela escola. Nesse instante, o Ralph se coloca na frente do amigo, afirmando que ela está exagerando. A garota mantém sua posição de imposição e diz que é necessário ter disciplina para que todos saibam quem são os superiores. O Van acena, concordando que os veteranos devem ser respeitados. Mas não acha certo que uma estranha desequilibrada tente fazer isso com uma espada na mão. Ele segura a espada dela com firmeza, impedindo qualquer movimento. Com um giro rápido, ele a coloca em apuros. Ela tenta forçar a lâmina, mas, no instante certo, ele dá um golpe certeiro que a parte em 2. Quando ela percebe o nível da técnica, a arrogância dela desaparece e ela começa a suar frio. Atacar um Galda com uma espada de baixa qualidade foi um erro grave. As lâminas de zinco são brinquedos nas mãos de iniciantes. Elas canalizam magia com facilidade, mas não são robustas para um combate sério. A garota se lamenta, dizendo que não pode usar uma espada de verdade. Em campo, essa honra é reservada somente para as 5 coroas radiantes. E quando Van ouve esse nome pela primeira vez, a curiosidade bate forte nele. Nesse momento, a princesa da espada aparece e formalmente o acusa de desrespeitar uma veterana e de danificar propriedades pessoais. A garota de cabelo roxo imediatamente abaixa a cabeça e a chama de Blade. Karina. Só de ouvir esse nome, é como se um raio passasse pelo coração do nosso herói.
Na sua vida anterior, ninguém poderia ignorar o nome Karina, a lâmina de sangue. Sua mente quase entra em curto-circuito, se questionando como a própria Anjo da Morte está ali dentro da academia. Ele relembra que, quando era um assassino, o reino estava mergulhado em revoltas. Uma dessas facções implacáveis era conhecida como Anel de Aniquilação Branco. A figura que mais se destacou nesse grupo foi Lady Karina, lembrada como a Lâmina de Sangue, uma presença aterrorizante que havia massacrado muitos heróis para dizimar o Anel de Aniquilação Branco. Galera, o reino passou por uma fase de altos e baixos, tipo uma verdadeira montanha-russa de problemas. E adivinha? Tudo isso culminou em outra guerra. A famosa disputa pelo trono. Visualiza a situação. Nosso protagonista só deu uma olhada rápida em Karina uma vez no campo de batalha, mas essa visão ficou gravada na mente dele como uma tatuagem. A grande dúvida é: o que essa futura rival do reino tá fazendo na sua super academia? Enquanto Van se perde em seus devaneios, Karina tá atenta e já somando isso à sua lista de desagrados. Com todo o seu charme afiado, ela critica ele por estar olhando para uma veterana. O nosso garoto, em apuros, pede desculpas na hora, mas não consegue resistir em dar uma alfinetada, dizendo que é impossível alguém ser melhor do que ele. Aí aparece um nobre que tenta frear Van de continuar a provocação, gritando quem Karina realmente é. Ele explica que Karina faz parte dos 5 Radiantes, e que isso não é algo que se possa ignorar. Quando Van faz cara de quem não tá entendendo nada, Ralph, coitado, aparece para esclarecer que os 5 Radiantes são a elite da elite. Gente que manda muito bem e tem habilidades fora do comum. E Ralph ainda destaca Karina como uma verdadeira prodígio que entrou na academia com apenas 13 anos. Ao ouvir isso, Van conecta os pontos e percebe que Karina provavelmente veio de uma família nobre. E ele nunca soube disso na vida passada? Claro que isso é suspeito. O passado dela deve ter sido escondido quando virou uma rebelde. Van nunca esperou encontrá-la aqui, nessa fase da vida. E isso traz outro pensamento sombrio. Ele começa a pensar, e se essa for a chance de se livrar dela antes que as coisas saiam do controle? Se conseguir derrubá-la agora, poderia cortar o mal pela raiz da futura rebelião. Se essa rebelião não rolar, a guerra pela sucessão pode ser evitada. Isso significaria que Raiz talvez nem assuma o trono. Enquanto isso, Van tá mergulhado em suas reflexões e Karina repara novamente na distração dele. Ela avisa que tem permissão para portar uma lâmina de verdade e adota uma postura tão refinada e mortal que parece que pode acabar com alguém em um instante. Ralph, desesperado, grita para Van pedir desculpas antes que ele mexa com a morte. Mas Van, na boa, responde que quer verificar algo primeiro e pede para Ralph dar um tempo. Ele entra em posição de combate, provocando a famosa Princesa das Mil Lâminas. Karina, já irritada até a alma, avança com a intenção de acabar com tudo, sem piedade. O ataque dela é tão rápido que seria impossível para pessoas comuns acompanharem. Van, no entanto, desvia no último segundo, levando somente um risquinho ao invés de um golpe fatal. Que alívio! Karina rapidamente diz que vai parar a punição ali, mas já avisa que vai terminar isso depois e se retira com a garota de cabelo roxo. Ao chegar em um lugar isolado, longe dos olhares curiosos, a menina de cabelo roxo pergunta por que Karina o deixou ir. A Princesa das Mil Lâminas respira fundo para manter a calma. Então, ela se abaixa e revela que não foi ela quem dispensou Van. Ela deixa claro que esse incidente precisa ficar entre elas. Karina se lembra do ferimento que levou do encontro com o garoto e menciona que já viu algo assim antes num velho livro de artes marciais. É conhecido como ponto vital do coração, um ponto crítico que paralisa a vítima, uma verdadeira dor de cabeça. A garota de cabelo roxo pergunta se foi empate, mas Karina se cala. Por dentro, ela sabia que não tinha sido empate. Na luta, ela mirou o pescoço dele. Mas Van se aproximou e atacou o frágil ponto dela. Ela tentou desviar, mas acaba errando o alvo. E nosso garoto, na frente dela, acerta exatamente onde deveria. Karina tá de cabelo em pé porque esse golpe é uma técnica ensinada nas melhores escolas de espada. Sua cabeça tá cheia de perguntas. Onde será que Van aprendeu isso? A NPC de cabelo roxo, com toda a sua energia, insiste que não há empate. Olha só, ela até diz que Karina é a vencedora, já que foi a última a ficar de pé. A Princesa das Mil Lâminas finge concordar, mas sabe que tem algo errado nisso. O ponto atingido não mata, mas doeu pra caramba. E sim, aquele golpe foi tudo menos por acaso. Se a situação realmente fosse de vida ou morte, Karina apostaria que teria conseguido um bilhete só de ida, classe econômica, direto pro outro lado. Rejeitando esses pensamentos pesados, ela se levanta e admite que realmente foi imprudente. Mas na próxima vez, promete que vai garantir uma espada para acabar com aquele gerudo de uma vez por todas. Voltando ao nosso herói, Ralph vira-se e pergunta o que Van queria confirmar. Mas adivinha? Van o ignora totalmente. Ralph insiste, buscando uma explicação. Entretanto, ele acaba se perdendo em seus próprios pensamentos, percebendo que, apesar de toda a hostilidade, a Princesa da Espada se continha. Na verdade, ela nem chegou a usar sua habilidade mágica especial. Chamando aquilo de punição, ela não tentou nada sério. Então, Van solta em alto e bom tom que Karina é uma boa garota, e isso pega Ralph de surpresa. Mas agora nosso herói já tem certeza de que ela não é a lâmina de sangue, pelo menos por hora.
Ele decide que vai fazer algo para mudar o destino dela. Assim, ele simplesmente muda de assunto, alegando que provavelmente bateu a cabeça com força demais ou algo do tipo. Quando Van retorna à sala, as conversas param e todos evitam olhar para ele. Ele se instala e, imediatamente, os colegas começam a fofocar sobre o que rolou no corredor. Ralph dá um sorrisinho nervoso, mas logo seus dois capangas aparecem e o acalmam dizendo que a opinião de lixo sempre fede. Ralph se oferece para acompanhar Van em um pedido de desculpas à Princesa da Espada, enquanto Falk garante que vai fazer com que o pai dele resolva a questão. Van os adverte, pedindo para eles pararem de se intrometer onde não foram chamados. Provocando, ele diz que eles mudaram muito desde que se conheceram, mas que aprecia a ajuda. No entanto, ele pretende resolver o que está acontecendo às suas próprias custas. Isso deixa os capangas perplexos, que perguntam o que ele quer dizer com isso. O herói pensa que, para evitar que a lâmina de sangue surja, ele precisa enfrentá-la agora. Van então brinca friamente, dizendo que os 5 radiantes não passam de alunos da escola. Ele provoca, como se aquilo não fosse nada demais. Falk e Ralph ficam atordoados com o comentário e se perguntam se ele sabe da situação. Nesse momento, todos os olhares se voltam para Helene, que entra na sala chamando seu nome alto. Recostado na cadeira, ele pergunta o que está rolando. Helene pede com educação que ele a acompanhe por um instante, prometendo que não vai demorar porque tem outra aula logo em seguida. Ele a observa em silêncio por um momento, mas essa não é uma oportunidade que ele pode recusar. Assim que eles saem, a turma inteira fica boquiaberta. Ninguém nunca teve coragem de falar com a Dama da Flor de Gelo de maneira tão casual. A cena muda para uma mesa de chá em um jardim florido, o cenário perfeito para uma conversa íntima. Helene sorri gentilmente e traz a notícia de que os 5 radiantes decidiram mandar Karina para testar as habilidades dele. Ele rebate sarcasticamente que o aviso já chegou tarde. Helene mantém a boa energia, admitindo que não esperava que Karina o desafiasse tão rápido. Karina está destinada a chefiar a renomada família de espadachins Luthi, e Van não se surpreende com suas habilidades extraordinárias. Porém, há algo mais profundo nela que o intriga. Helene inclina a cabeça e pergunta o que ele quer dizer com isso. Sem saber como colocar em palavras, ele comenta que ela parece alguém que abandonou tudo na vida, exceto a prática com a espada. Os olhos de Helene se estreitam um pouco com a observação, e ela reconhece discretamente sua perspicácia. Ela revela que Karina não é apenas mais uma criança mimada da família Luthi. Na verdade, ela é fruto de um caso com uma criada e nunca foi formalmente reconhecida como legítima. Essa situação mudou quando completou 10 anos, pois durante um treino despretensioso, ela deu uma surra em seu irmão que na época tinha 17. Todos pressupunham que o irmão herdaria o nome da família, mas a sua impressionante demonstração de talento forçou todos a reavaliarem suas suposições. Apesar de lidar com ressentimentos e ciúmes a vida toda, ela foi finalmente nomeada a próxima chefe da família, independentemente de sua origem. Ao ouvir tudo isso, Van se pergunta como Helene, que ele mal conhece, sabe de tantos detalhes íntimos. Helene solta uma risadinha suave, afirmando que o mundo da nobreza é cheio de fofocas. Mudando de assunto, ela se recorda da primeira vez que viu Karina, antes da cerimônia de entrada na academia, durante um evento formal. A garota estava isolada em um canto, e ninguém, absolutamente ninguém, se deu ao trabalho de ao menos cumprimentá-la. Ela apenas ficou em silêncio, com calma, observando enquanto seu pai a ignorava e conversava com os outros, como se ela não existisse. A ausência de amor e a frieza que ele exibia eram evidentes em seus olhos que pareciam vazios. Ao notar a preocupação dela pela garota, ele lançou a pergunta: por que ela não havia se aproximado da Karina antes? Helene explicou, com um ar de seriedade, que a situação não era tão simples assim. Sendo herdeira de uma casa nobre e poderosa, interferir na vida da Karina seria complicado. Para muitos, isso seria encarado como se metesse o bedelho em assuntos internos da família Luthier. Van soltou um suspiro profundo, claramente frustrado com o peso das tradições nobres. Helene prosseguiu dizendo que, na verdade, Karina provavelmente mal recordava daquela noite. Com a forma como as coisas estavam se desenrolando na política familiar, ela temia que a garota pudesse seguir por um caminho sombrio. A expressão de Van mudou, se tornando intensa, enquanto perguntava o que ela faria se isso acontecesse. Sem titubear, Helene disparou que usaria cada grama de sua força para impedir que isso ocorresse. Se não fizesse isso, jamais conseguiria escapar do arrependimento que a consumia. Naquele instante, tudo começou a se encaixar na mente dele. Sempre acreditou que Helene tinha tudo para ser uma heroína lendária, cuja fama duraria para a história. Mas, estranhamente, no seu passado, nunca ouviu falar dela. A vida dela provavelmente foi interrompida quando tentou resgatar Karina depois que ela se perdeu pelo caminho. Como se estivesse em sintonia com seus pensamentos, Helene o interrompe e pede para que não se deixe levar pela nostalgia. Ela era uma espadachim feroz, imbatível, pronta para derrubá-lo a qualquer momento. Nosso protagonista, cheio de confiança, respondeu que entendeu tudo e que essa conversa só aumentou sua determinação. Ele fixou o olhar nos olhos dela e prometeu que iria apagar os arrependimentos do passado dela. Karina pode ser uma força imparável, mas agora ele tinha a chance de confrontar a fonte da ameaça. Helene, surpreendida pela convicção dele, admitiu sentir um certo alívio ao escutar isso. Ela queria que ele a ajudasse, mas adivinha, palavras não são suficientes.
Então, ela questionou se ele realmente possuía uma estratégia para lidar com a habilidade superior dela com a espada. Van se mostrou seguro que sabia o que fazer e lançou um convite descontraído para que se encontrassem após as aulas, onde ele poderia demonstrar suas habilidades. Mais tarde, encontramos Ralph e Falk em direção à floresta, procurando por ele. Falk estava um tanto incomodado em seguir o amigo. Por outro lado, Ralph estava bem desconfiado sobre onde ele tinha ido parar. É difícil não ficar intrigado, considerando que o viu se esgueirando pela floresta sozinho com a princesa de gelo. Falk tentou desviar do assunto, mas sua curiosidade era palpável. Então, eles avistaram nosso herói no meio de uma tempestade de gelo. Helene estava soltando tudo o que tem. Uma tempestade vertiginosa de lanças e cristais de gelo caía sem piedade sobre ele. Ao ouvir os gritos de desespero, ele se virou. A princesa de gelo, implacável, não acreditava em limites. Ela desviava o olhar do adversário enquanto lutava, fazendo chover os 1000 espinhos do seu jardim gelado. Gigantescas vinhas de gelo grosso avançaram em direção aos três. Ralph e Falk, sentindo a pressão, se questionaram sobre suas escolhas de vida naquele momento. Van, com um golpe preciso, ignorou todo o ataque, desintegrando tudo com um movimento limpo. Virou-se com um sorriso travesso e comentou que a sincronia deles estava perfeita. Ele os convidou para se unirem a Helene e atacá-lo, se gabando de que estava tendo dificuldades em encontrar um real desafio. Naquela, Simon entrou no cenário e cumprimentou Karina. Karina, não tão amistosa naquele dia, na verdade perguntou se Sua Alteza precisava de alguma coisa. Simon, tentando não apressá-la, expressou sua curiosidade sobre os planos dela para lidar com o Garuda no duelo. Karina inclinou-se levemente e disse a Simon que tudo aconteceria em breve, já que o item que havia solicitado à sua família finalmente chegará. Os olhos de Simon brilharam com malícia ao ver Anastasia se esforçando para carregar um caixão pesado. Anastasia perguntou a Karina onde aquele objeto deveria ser colocado. Karina, com a calma que só ela tinha, deu instruções para levá-lo ao quarto dela, pedindo muito cuidado. Simon estava em estado de choque, mal acreditando que algo tão antigo e poderoso estava bem diante dele. Karina então questionou Simon se aquilo seria suficiente para a tarefa, insinuando se não era um exagero para eliminar um Garuda. Simon, por outro lado, claramente ansiava por um grande espetáculo ao invés de algo discreto e simples. Ele menciona para Karina que ela mais parece uma lâmina viva, uma arma em forma humana. Seu poder e habilidades realmente precisam de um espaço apropriado, e nada melhor do que esse momento para ela brilhar e mostrar sua verdadeira maestria. Enquanto isso, um aviso surge no quadro de alunos e logo a academia inteira entra em polvorosa. O recado diz que Karina, uma das 5 coroas brilhantes, desafiou de maneira oficial o aluno do primeiro ano, Van. Ele recebeu esse desafio como resultado de suas ações que desrespeitaram a ordem dentro da escola. A notícia se espalha como fogo em palha seca. Os alunos se aproximam do quadro, sussurrando entre si. Eles sabem bem que isso não se trata de um duelo qualquer. Muitos comentam que isso pode facilmente acabar em um verdadeiro massacre. O combate vai rolar na enorme área de treinamento, que todos chamam de Arena do Anel. Essa não é uma arena qualquer. Aqui acontecem os duelos oficiais e testes que desafiam os limites de cada um. Com essa fama, ela carrega um peso gigante dentro da academia. Quando finalmente chega o dia do tão aguardado duelo, o clima é de tensão total. Estudantes de todos os cantos se juntam nas arquibancadas, suas vozes ecoando enquanto olhares curiosos se fixam na arena. No centro, Van faz alongamentos silenciosos, aguardando o combate. A multidão aumenta a cada segundo. Todos estão ansiosos por um espetáculo que promete ser inesquecível. Ralph observa a atmosfera pesada e diz que o clima está bem sinistro. Falk responde, já entendendo a razão de tanta gente ali. Eles têm certeza de que esse duelo não vai ser uma batalha de verdade. Ralph fica um pouco perdido com essa ideia, então Helene entra na conversa, explicando que, na verdade, isso se trata de uma punição. É um confronto entre um dos 5 radiantes e a guarda. No fundo, todos acham que só pode acabar em uma verdadeira tragédia unilateral. A multidão espera por isso, e muitos vieram exatamente para ver este espetáculo. Nesse momento, Helene dirige seu olhar ao príncipe, que observa de um ponto mais alto, sussurrando que até ele parece acreditar no que está prestes a acontecer. E, de fato, o príncipe Heinz está ali, imerso na cena. Ele observa tudo com frieza e foco. Simão, de longe, se pergunta o que o príncipe está fazendo ali, mas não consegue pensar em uma resposta convincente. Em um momento, as grandes portas da arena começam a se abrir, lentamente. Karina faz sua entrada, segurando um caixão pesado com as 2 mãos. Ao ver isso, Ralph se torna uma pilha de preocupações. Helena comenta que Karina trouxe algo de extrema força para este embate. Nem mesmo Van consegue disfarçar sua surpresa ao ver o caixão diante dele. Ele solta uma risada nervosa, brincando que pode ser que ela tenha preparado um caixão para ele, embora ache que isso é um pouco arrogante da parte dela. Karina rapidamente o interrompe, afirmando que aquele caixão logo se tornará a razão de sua queda. Com isso, ela o abre e revela uma coleção de espadas guardadas, junto com reinos mágicos embutidos em sua estrutura. Essa arma é chamada de Caixão de Espadas, uma armaria portátil que passou por gerações dos santos da espada da caça.
Karina, então, saca uma das espadas e a aponta diretamente para Van, declarando que fará ele se arrepender de ter pisado naquela academia. Agora, Van não parece mais tão inabalável. Sua expressão se torna firme, e ele responde com determinação que será ela quem se lamentará quando ele destruir seu precioso caixão de espadas diante de milhares de espectadores. Ele então pergunta quando, de fato, o duelo deve começar. Karina responde com firmeza que já começou. E assim, ambos avançam um em direção ao outro. O que ela não espera é a velocidade avassaladora que Van começa a empregar contra ela. Num instante, Van está a uma certa distância. No segundo seguinte, ele aparece bem na cara de Karina. Ela reage rapidamente e bloqueia o ataque. Você realmente tem bons reflexos, fala Van. Porém, na real, Karina está confusa, assim como toda a galera assistindo ao combate. Ninguém consegue entender como um garuda se move tão rápido. A multidão começa a conjecturar que ele deve estar usando alguma magia de movimento instantâneo. Essa ideia se espalha rápido entre os estudantes, porque, convenhamos, parece a única explicação. Mas, vamos ser sinceros, essa noção não faz sentido, já que um Zé Ninguém não deveria saber fazer magia. Falco observa a ação e admite que, mesmo tendo visto Van realizar o truque, ainda parece mágica. Enenil, com sua calma habitual, logo corrige, na verdade, isso não é magia. O que ele faz é uma técnica chamada passo fantasma. Em geral, quando as pessoas avançam, elas empurram o chão e seu corpo segue numa sequência normal de movimentos. Mas o Van é diferente, ele desliza todo o corpo para frente, controlando seu centro de gravidade e usando a rotação da pelvis para gerar força. Essa é a essência do seu jogo de pés. Por conta desse estilo, parece que ele está deslizante, como se tivesse molas potentes em seus pés. Apesar de tudo isso, os garotos ainda se mostram perdidos tentando entender o que está acontecendo. A verdade é que, em combate, o movimento dele se assemelha a um teletransporte. Quando Helene viu essa técnica pela primeira vez na Floresta Garuda, também achou que era magia. Falco começa a ficar animado ao notar a vantagem que isso traz, porque isso significa que Van deve se sair bem em combates próximos, onde uma espada longa não dá para usar direito. Porém, a luta toma um rumo inesperado. Karina avança de repente, desferindo golpes com sua espada, fazendo Van recuar. Um pequeno corte aparece em seu braço. Karina compreende que ele quer ficar perto para evitar o alcance total de sua lâmina. O que Van não vê chegando é que as espadas longas têm uma seção sem fio próximo ao punho, conhecida como ricaço. Com uma técnica chamada meia empunhadura, é possível controlar a espada mesmo em combates em curta distância. Ralph lembra de ter ouvido sobre essa técnica em batalhas, mas jamais imaginou que uma dama nobre poderia ser tão habilidosa. Falco também começa a perceber que os rumores que dizem que Karina é a futura santa da espada podem ser mais que só palavras vazias. Helene observa o duelo atentamente, mas sua estratégia ainda parece bem arriscada contra alguém como Van. Karina reduz a distância novamente e Van responde com um golpe rápido. Ele acerta e a força recuar um pouco. E como ele não para, avança de novo, pressionando ainda mais o ataque. Simon, com uma expressão séria, observa a troca e pensa que Karina está apenas recebendo golpes sem conseguir responder. Anastasia, baixinho, explica que para espadachins mágicos, ataques que não envolvem energia mágica são bem difíceis de serem lidos ou evitados. Visto que Van toca os golpes sem usar poder mágico algum, eles parecem completamente imprevisíveis. Mas Karina não aparenta estar preocupada. Na verdade, ela até parece gostar da troca, porque uma barreira mágica envolve seu corpo. Ela pensa que ataques físicos não conseguem furar sua defesa, a não ser que Van use magia. De repente, um zumbido agudo explode em seu ouvido, como se seu tímpano estivesse para estourar. Ela fica chocada e pergunta a Van o que ele fez com ela. Van, com um sorriso provocante, sugere que talvez a concentração mágica de Karina esteja um pouco relaxada por conta de suas origens. Essa resposta só eleva ainda mais a fúria dela. Logo depois, Van explica que a técnica que usou antes é chamada de palma de ar. Ela funciona liberando a pressão do vento de um golpe de palma. A força desse ar comprimido se propaga como uma onda de choque e atinge diretamente os canais semicirculares do ouvido interno. A explicação começa a se espalhar na arena, enquanto todos prendem a respiração e observam a cena inacreditável. Lady Karina, a orgulhosa princesa da espada, encontra-se recuando. Simon fica rígido ao testemunhar isso. A frustração aumenta dentro dele, pois parece que a manobra dela está se tornando fraca na frente de todos. Logo após soltar essas palavras, Simon dá um passo à frente para concluir a troca. Mas, para surpresa de todos, Karina levanta lentamente a cabeça. Um sorriso quase macabro surge em seu rosto. Nesse instante, uma percepção coletiva de que algo não está certo surge entre a multidão. O recuo dela não é sinal de fraqueza, está tudo no plano. Sem aviso, ela enfia sua lâmina no chão. Uma onda de poder incalculável irrompe de seu corpo. O chão da arena treme, levantando uma nuvem de poeira e estilhaços. Os espectadores ficam em estado de alerta, enquanto Van se prepara e observa o ataque. Do ponto de vista dele, Karina parece apenas balançar a espada, mana pulsando através dela. Mesmo que não haja um golpe físico, a energia emitida abala seu corpo profundamente. Karina então revela que é exatamente por isso que gerações de santos da espada se dedicam a dominar a lâmina celestial.
Van também percebe a fragilidade dessa técnica, porque a espada mal aguenta a pressão do poder colossal que a atravessa. Simon não consegue evitar um novo sorriso. Ele percebe que Karina estava segurando suas verdadeiras habilidades até agora. Mas Van, tranquilo, não demonstra medo algum. Ele diz a Karina que ela deveria tratar melhor sua arma. Karina responde que normalmente faria isso, mas agora ela só quer encerrar esse duelo idiota com um golpe. Nesse exato segundo, ela extrai ainda mais poder de sua lâmina. A plateia está em pânico, percebendo que ela pode realmente querer matá-lo. Ralph e Fox começam a sussurrar entre si, nervosos, tentando entender a situação. Helene, percebendo a confusão, intervém e esclarece tudo. Ela explica que os ataques de Van estão acertando, mas, mesmo assim, não tem a força necessária para derrubar Karina de uma vez. Enquanto isso, Karina, com sua lâmina celestial, pode apagar Van com um único golpe. Isso indica que Karina está permitindo que os golpes dele acertem, pois quer que a luta seja um espetáculo. Helene complementa que, se Karina liberar a lâmina celestial no instante em que Van se aproxima, mesmo que ele consiga desviar do golpe direto, apenas a onda de choque resultante poderá matá-lo. Alfie e Falk ficam em silêncio, sem saber o que pensar sobre os planos de Van. No campo de batalha, Karina levanta sua espada de novo e diz para ele aceitar a hospitalidade que condiz com seu status. Ela ainda menciona que, se ele fizer isso, talvez consiga salvar a própria vida. Van responde, de forma provocativa e brincalhona, que ela parece estranhamente obcecada por status. Karina, combatendo essa afirmação, retruca que essa visão reflete a ordem natural das coisas. Para ela, o poder da mana é o que define o valor de uma linhagem. Essa ideia é um dos pilares do seu país. De repente, Van solta uma risada ao ouvir esse raciocínio. Ele destaca que é a típica resposta de uma nobre, e logo provoca Karina de novo, questionando se agir como uma nobre realmente a torna uma. Karina fica confusa e irritada com essas palavras. Van continua a insistir, revelando que ela possui tanto sangue plebeu quanto nobre em suas veias. Para ele, essa é a razão pela qual ela se esforça tanto para provar seu valor como verdadeira nobre, na esperança de ser reconhecida por seu pai. Essa declaração acerta em cheio uma fraqueza que Karina tenta esconder. Ela fica paralisada por um momento, sem entender como ele sabe algo tão íntimo. A raiva dela explode, incontrolável, e mais poder emana de sua lâmina. A tensão no ar cresce, e os espectadores ficam apreensivos por Van. Helene, rápida, percebe o que Van está fazendo. Compreende que, de maneira intencional, ele está provocando Karina a soltar um golpe total, sem pensar. Ralph, confuso, não consegue decifrar a lógica por trás de uma jogada tão arriscada. Ele se pergunta por que Van colocaria sua vida na linha apenas para instigar essa reação dela. A crítica de Van não é nada menos que certeira. Ele toca na ferida aberta de Karina, revelando um segredo que a persegue há anos. Desde sempre, ela se sentiu uma intrusa em um mundo que não era o dela. Filha de um nobre, mas nascida de uma concubina, sempre soube que nunca tinha seu lugar na família da elite. Crescendo, ela se tornava uma observadora atenta, estudando como os nobres cumpriam seus papéis. Mas, por mais que se esforçasse para aprender e imitar, o sentimento de nunca pertencer a eles nunca a abandonou. Era como se olhos invisíveis a seguissem, sempre prontos para notar qualquer falha. Aquela pressão sutil a acompanhava, sem trégua. Foi por isso que, ao ver Van pela primeira vez, sentiu uma pequena chispa de identificação. Ele caminhava pela academia com confiança, desafiador, mesmo sendo um garuda. Aquela audácia lhe chamou a atenção, e ela pensou que poderia testar suas habilidades sem comprometê-lo. Com um movimento decidido, ela ergue sua espada e grita que vai acabar com ele. Van, então, consegue reduzir a distância em um piscar de olhos. Karina invoca sua lâmina celestial e desferiu um golpe devastador. Quando a poeira senta, o que vê a deixa sem palavras. Van parou seu ataque com as mãos nuas e agora segura firme a enorme espada. A plateia inteira fica em choque diante da cena. Uma técnica de desarme? Com as mãos nuas? Isso parece ilógico. Ninguém em sã consciência conseguiria neutralizar uma lâmina em pleno desvio de queda. Mas o que Van faz? Isso é outro nível. Primeiro, ele sincroniza a velocidade da mão com a lâmina descendo. E, no exato momento do impacto, ele trabalha para quebrar a força do golpe. No último instante antes que a espada finalizasse seu trajeto, ele dispersa e absorve a força, curvando-se e afundando para o chão. A arena ressoa quando uma fissura se propaga pelo piso. Essa técnica chama-se glifo imóvel, conhecida no meio como agarre estilo zero. Karina, por outro lado, explode em protesto, afirmando que isso é impossível. Em um instante, sua defesa cede, e as emoções a sobrecarregam. Van, aproveitando a brecha, não hesita e desferiu um golpe certeiro. O impacto a joga para trás, até que seu corpo colide com o caixão atrás dela. Ao cair, ela se instala exatamente onde está agora, de joelhos na arena. Lutar contra a realidade do que acabou de ocorrer é uma batalha à parte. A multidão inteira, atônita, silencia, prendendo a respiração em respeito à princesa da espada de 1000 lâminas, que se vê forçada a ajoelhar. Algumas pessoas na plateia começam a se questionar. Será que este é o verdadeiro poder dos Garuda? Simon e Anastasia roem as unhas, frustrados, enquanto Ralph e Falk se entretorcem para que Van não hesite em continuar o ataque. Mas vejam só,
Van tem outros planos. Ele aguarda pacientemente, dando a Karina o tempo de que precisa para se recuperar. Quando ela finalmente levanta, parecendo desgastada, pergunta por que ele não finaliza o trabalho. Em um esforço, ela se ergue, fraca, e questiona se ele está se oferecendo para mostrar misericórdia. Van rejeita essa ideia de imediato. Ele explica que não está ali para dar a ela misericórdia. Seu objetivo, na verdade, é bem diferente. Ele quer ver a verdadeira Karina em ação. Ele a encoraja a deixar tudo para fora, para mostrar seu verdadeiro eu. Karina estende a mão e puxa um dos instrumentos mais icônicos do país. A lâmina, famosa como a espada estelar, impressiona a todos. Ela é super flexível, moldada de um metal ultra fino, se contorcendo e se movendo de maneiras que parecem quase impossíveis. O Van não consegue deixar de lembrar que, em sua vida anterior, essa arma era conhecida como a espada do massacre Blanc de Timprolé. Karina, com um olhar decidido, diz que vai provar a ele tudo o que sacrificou para estar aqui. Karina declara que, se o desejo dele é realmente ver todo o poder que ela tem, ela vai mostrar sem hesitar. Só que ela também avisa, se ele não conseguir lidar com o que está por vir, a responsabilidade é toda dele. E com essas palavras impactantes, ela desencadeia uma tempestade poderosa diretamente de seu caixão. Um tornado de lâminas se forma, girando ao redor dela de forma aterrorizante. Ralph e Falk ficam paralisados, sem acreditar no que estão vendo. Eles tentam decifrar se isso é só uma nova técnica de esgrima, mas a verdade é muito mais elaborada. Helene entra em cena e explica que isso é um círculo de magia nacional, chamado Hacking. Essa técnica faz a espada ser ainda mais flexível e dispara a ponta da lâmina a uma velocidade insana. Ivana, por sua vez, observa o furacão de lâminas se formando à sua frente. Aquela tempestade parece uma verdadeira coreografia de lanças, girando sem parar. Karina então anuncia o nome do seu ataque. É a dança das lanças circulares. Ela deixa claro que ninguém que cruza seu caminho pode sair vivo. À medida que as lâminas começam a sua dança mortal, Karina avisa que o campo de batalha logo vai se expandir, cobrindo a arena inteira. Se Van estiver apavorado, ele pode simplesmente admitir a derrota e escapar. Ela é generosa o bastante para dar essa chance. Mas, se ele decidir ficar e lutar, nada sobrará dele. Nada, nem mesmo os ossos. O Van ouve tudo isso sem tremer. Ele, bem calmo, diz que não precisa se preocupar com a expansão do ataque, porque ele vai em direção a ela. Fechando os olhos por um instante, ele rapidamente se concentra. Ao abri-los novamente, uma nova percepção o invade. O tornado está se movendo em uma velocidade incrível, mas não é totalmente invisível. Linhas de movimento se iluminam no ar, e agora ele consegue ver o caminho das lâminas. Nesse momento, ele aciona uma técnica chamada ataque psíquico. É uma coisa estranha, onde o cérebro acelera sua capacidade de processamento sob estresse extremo. Com essa percepção aguçada, ele acaba se jogando direto no furacão. E, como ele imaginou, não é destruído no ato. Em vez disso, ele navega pela tempestade sem ser cortado. Simon, de fora, observa com admiração a facilidade com que Van desvia de todos os ataques. O próprio príncipe começa a ficar um pouco confuso, misturado com um toque de fascínio. Van já sacou a essência da arma. Numa espada mole, o centro de gravidade está sempre na ponta. Isso significa que todo o ataque se baseia naquele único ponto. Se ele conseguir atingir apenas a ponta da lâmina, ele pode quebrar toda a técnica e sair vitorioso. Karina, vendo isso, fica boquiaberta e admite que ele realmente é um enorme oponente. Van, na tranquilidade dele, responde que não é questão de ser um monstro, ele apenas se empenha mais que a maioria, assim como ela faz. Karina não consegue entender o que ele quis dizer com isso. Sua raiva começa a ferver de novo enquanto Van continua falando. Então, o Van solta para Karina. Quantos anos você gastou para dominar essa lâmina, afinal? A Karina dá uma travada, porque nunca tinha pensado naquilo. Daí, a mente dela voa para longe, lembrando de uma cena da infância. Lembra do dia que seu pai lhe mostrou como segurar uma espada. Para ele, deve ter sido um momento qualquer, mas para Karina? Aquilo era Priceles. Era como se, por um segundo, eles tivessem se conectado. Ali, ela achou que sentia o amor dele. Só que, veja bem, aquele momento não voltou mais. O pai dela ficou entulhado de obrigações e não conseguia cuidar da filha que nasceu com uma concubina. E gente, ele já tinha uma outra família para proteger. Então, a Karina bateu o pé e decidiu que ia ser a melhor com a espada. Ela pensava que, se ultrapassasse todo mundo, talvez um dia seu pai a reconhecesse. E assim começou a maratona de treinos, dia após dia. O esforço interminável a transformou em alguém realmente poderosa. Um dia, ela finalmente derrubou meio-irmão, na frente de várias testemunhas. E, adivinha? Os olhares silenciosos ao redor sumiram. Mas em troca, ela ficou presa em um mundo de medo e ressentimento. O pai olhava para ela de um jeito que dava para sentir o desconforto no ar. Aquela simpatia que restava desapareceu. Ele até a declarou herdeira legítima. Porém, a verdade era como um peso enorme que ele não conseguia carregar mais. Para proteger a casa, ele simplesmente virou as costas. Naquele momento, Karina sacou que a única coisa que ela realmente possuía era sua espada. A partir dali, nada poderia negar sua existência. Ela jurou que ia mostrar seu valor com toda a força.
E não ia deixar ninguém abandoná-la de novo. Esse era o único jeito de ganhar o reconhecimento do pai, para ela. Agora, de volta à arena, Karina quer saber o que é que Van poderia entender sobre tudo isso. A fúria dela a empurra e ela parte para cima dele de novo. As lâminas giratórias acabam fazendo uns cortes pequenos enquanto ela ataca. Mas, olha, os movimentos dela parecem mais lentos e meio travados. O Van captura essas pequenas brechas em cada movimento dela. Em vez de se afastar, ele avança e diminui a distância entre os dois. Karina fica na dúvida sobre a decisão dele. Por que ele tá vindo para perto de mim, pensa ela. Todo mundo sempre dava um jeito de fugir da sua espada. E ela não consegue entender por que um cara que não tem magia alguma se recusa a dar um passo para trás.